E domingo para todos foi apenas um peixe que nadava no mar, na sua solidão, se encontrou com o arpão. Ainda quem diga que a coisa é natural, que é coisa da vida matar um animal. Ventos, ventos que sopram as palavras, ventos, ventos nas ondas do mar. Qual das existências que devemos respeitar? Qual das existências que devemos respeitar? Ventos, ventos que sopram as palavras, ventos, ventos nas ondas do mar. Qual das existências que devemos respeitar? Qual das existências que devemos respeitar? Bom dia, domingo. Hoje a live é uma live complexa, tá? Uma live complexa. Ok. Uma live que hoje eu estou despido de vestes, com amor na mente. Esse amor que não é apenas uma poesia, né? Esse amor que excede o canto das sereias. Quando eu digo o que importa é a felicidade, e depois eu insiro forte, para todos, eu sempre digo para todos mesmo, tá? A minha felicidade sozinha, ela não vale nada na realidade, né? Porque imagine só um homem sozinho, andando no mundo, só ele feliz, tá? Então, realmente, ninguém vai deixá-lo ser feliz. Nós só podemos ser felizes com o outro e com os outros. É uma live meio complexa, mas é preciso ser dita as verdades minhas, né? Porque todos têm uma verdade em si. Então eu vou dizer as minhas verdades. Estou despido hoje, sem vestes, para dizê-las. Vamos falar sobre a nossa casa. A casa que você mora, a casa onde você vive e a casa onde você come. A sua casa, que lhe abriga, que não há nada de diferença, não há diferença nenhuma entre a sua casa e o planeta. Vamos pensar nesta casa. Então fiz um poema chamado A Casa, um tempo atrás, e vou ler para vocês aqui. A casa nada cria, a casa nada contém. A casa é feita de paredes, de portas, janelas e pia. A casa não tem saudades, veja, olha a casa. Nada diz, nada escuta e de nada desconfia. A casa está fechada. Escuta o silêncio da casa. Rompe a noite, rompe o dia. A casa não está triste, apenas abandonada. Não há hora de lanche, não há goiabada, não há choro ou risos. Não há gente animada, não há cheiro de almoço, não há batucada, não há pai, não há mãe, nem Espírito Santo, nem mesa ou cama, nem a galinha deitada. Não há pinto
pintos ou flores, não abriga de irmãos, parece mal assombrada. A casa nada cria, nós é que criamos a casa. Esse poema diz muito bem que a gente pode ser irrelevante com a casa ou relevante com a casa. A gente precisa agir ou não agir na casa. A gente que cria nossas fantasias sobre a casa, mas todos precisamos saber que é na casa que se mora, que é na casa que se vive, que é na casa que se ama, que é na casa que se come, que é na casa que se abriga, que é na casa que se protege, que é na casa que gera-se vínculos, que é na casa onde tudo acontece, nessa casa nossa, nesse planeta. Cuide do planeta com afeto da tua mão sentindo a mão da namorada, com afeto do avô que passeia com o neto, com afeto dos casais que, quando deitados na cama, a perna de um procura a perna do outro para se conectar. Cuide das vidas do mundo com o afeto do teu pet, quando deita a cabeça no teu colo. Cuide do planeta, ele agradece e não esquece, como o afeto sentido pela criança, quando quase dormindo a mãe lhe cobre com um lençol macio. Cuide do planeta, ele agradece, com o afeto sentido pelo o abraço de um amigo, quando no momento de luto. Cuide do planeta com o afeto de um pai, que mesmo doente, vai ao trabalho pensando na família. Cuide da natureza com o afeto de uma avó, que não vai dormir enquanto a febre do neto não passa. Cuide com amor e com afeto do teu planeta. A terra sempre irá te agradecer. É isso aí. Então, bom, então eu começo a minha live com esses termos aí, com a ideia de afeto, tá certo? A ideia de amor, a ideia de sermos felizes, né? Todos, né? E quero dizer a vocês o seguinte, que o amor, ele não é só esse canto de sereia que alguns poetas cantam, que alguns poetas dizem, insinuam, mas o amor é uma coisa muito mais profunda, né? Um dos escritores que me fez perceber melhor sobre o amor, tá certo? Deixa eu ler aqui. O cuidado, Leonardo Boff, viu? Leonardo Boff é o cara que transformou o amor em coisa que se toca, em coisa que se move, em coisa que se vê, em coisa real, em coisa que não está apenas no coração, está no corpo, está também na alma, né? Leonardo Boff, com o livro Saber Cuidar, tá? Saber Cuidar, Ética do Humano, Compaixão pela Terra. No início eu mostrei esse dizer aqui, esse anúncio, diz que queimadas, né? Porque a gente está sabendo que o Brasil está realmente com muitas queimadas e muitas sei que são porque alguém quer que queime. Cuide do seu planeta.
Disque Queimadas. 0800 61 80 80. E leia, se puder, Leonardo Boff, Saber Cuidar. Quando eu cantei no começo aquela música, qual das existências que devemos respeitar? Né? A gente passou um tempo sem comer animais que transitam, que se movem, né? E eu tinha assim um pensamento, o que é que eu devo fazer? Eles querem viver, né? E eu quero comer, né? Aí depois eu tive que pensar como resolver essa equação, né? Então a equação é o seguinte: não matar os animais. A natureza está cheia de animais vivos, de plantas vivas, tá? Que não devem ser ceifadas ou ceifadas, não devem ser mortas. Eles estão aí para nutrir o próprio planeta, tá? Então, as coisas que estão aí devem ser comidas, porque estão aí para isso mesmo, tá? Como nós também seremos comidos um dia por alguns vermes, né? E assim mesmo, a natureza está aí para ser nutrida pelos vivos, mas não para serem mortas, matadas, como estão matando as matas, como estão matando os animais nas queimadas. Comer e matar são coisas diferentes. Comer é uma necessidade, matar não. Bom, na sexta-feira, lá no trabalho, na Agamenon Magalhães, numa obra lá no hospital, onde eu estou fazendo uma reforma, tá? Havia, sexta-feira agora, 2 papagaios grandes, verdes, gritando, conversando com o outro, em cima de uma palmeira em que o vento bateu e quebrou a sua copa. Eles estavam lá felizes, o amor, felizes, tentando se acasalar e construindo sua casa por lá. Mas o que me impressionou bastante é que foi em plena Agamenon Magalhães, na coluna vertebral da cidade. Um casal de papagaios se aninhando na coluna vertebral da cidade, né? Isso é o seguinte: a natureza tentando sobreviver, que é uma palavra horrível, tentando viver, que é uma palavra mais suave, mas quando nós somos da cidade, está tentando sobreviver, estão brigando para encontrar um espaço de vida, para que eles consigam serem felizes. A felicidade importa para todos, né? E eu fiquei muito feliz em ver aquilo, inclusive no Memorial São José, que é um hospital, eu estou fazendo serviço, e que foi onde nasceu meu filho, lá. Nasceu meu filho, os papagaios deverão ter filhos aonde nasceu o meu filho. Isso é uma coisa muito bonita, né? E próximo também onde nasceu minha filha. No mesmo bairro. Isso aí. Para mim foi uma coisa maravilhosa. Para muitas pessoas não tinha muito o que se pensar quanto a isso, né? Na quinta-feira, assisti na TV que foram encontrados muitos peixes mortos ali no canal do Fragoso, em Olinda, né? Próximo da minha casa, na casa onde eu moro, na casa onde me abriga, na casa onde estou agora. Então, parece
que as pessoas deixaram de perceber que existe, além delas, um universo gigantíssimo, um universo enorme, vivo, que transita no mundo, e que o mundo todo, o planeta, às vezes fala de mundo e planeta mistura, mas o mundo destrói o planeta. O planeta por si só não se destrói. Existe uma diferença muito grande quanto a isso, tá? Então, as pessoas do mundo, uma grande parte, esquecem que existem vidas que transitam, que vivem, que namoram, que casam, que têm filhos, que brincam e que querem viver, tá? Querem viver, querem sobreviver, querem respirar, né? E parece que ninguém vê não, tem um pássaro lá, ninguém tá ligando para pássaro, né? Pode pássaro, né? E eu estava até falando com um amigo meu que até se você for ver a vida das baratas, asqueroso, etc, etc, aí, você vai se encantar pela vida das baratas. As baratas são seres vivos que namoram, que se acasalam, que têm seus filhos, né, que protegem seus filhos, né, e vão buscar o alimento. Ou seja, é uma vida como a nossa, apenas a gente não vive no ambiente onde eles vivem, né? Mas se você souber, e que você vai saber agora, que existe no seu intestino minúsculas baratinhas, né, sem asas, né, que não voam, mas que estão lá fazendo um processo natural de decompor organismos da matéria no seu intestino, lá tem baratas, tá certo? Lá tem baratas, tem outros animais juntos lá. Nosso corpo é cheio de animaizinhos que vivem na gente, vivem dentro da gente, que a gente não percebe, mas eles são essenciais para a nossa vida. Quando a gente começa a perdê-los, que diminui a nossa defesa são eles, né? Tá certo? Então, as baratas estão aí, não apenas para alimentar os escorpiões, mas decompor alguma coisa de matéria orgânica que esteja nos esgotos, que poderiam contaminar os rios, né? Mas que fosse para alimentar os escorpiões. Para que servem os escorpiões? Para os batráquios, as rãs comerem, né? Para que servem as rãs? Para as cobras comerem. Para que servem as cobras? As cobras servem para as corujas comerem. E para que servem as corujas? As corujas servem para cuidar das outras corujinhas. As corujas servem para encantar os poetas. Ou seja, então tudo tem função, tudo que existe sempre foi para existir mesmo, tá? Precisamos respeitar o planeta todo, né? E o mundo todo que pensa no planeta, né? Aqui perto da minha casa, hoje, cedinho, eu passei, tem um terreno, não é um terreno baldio, que terreno baldio é uma coisa horrível, esse nome também. Mas um grande terreno onde foi abandonado lá, de alguma forma, e começou a crescer árvores. E hoje tem muitas árvores grandes, né? Eu já entrei lá dentro, por entre essas árvores, né? E tem lagoas lá dentro, lá, muito, muito lindas, né? Muitos peixes pequenos que vivem lá. E hoje eu ouvi, passeando ao lado de lá, gritos de saracuras. Coisa mais linda do mundo, a saracura cantava daqui, outra cantava de lá. Deveria ter ali pelo menos umas 6 saracuras, né? Aí tá bom, só que há uns 15 dias atrás chegaram aqui uns topógrafos medindo aqui a rua, tal, com aquelas lunetas de topógrafo, né? Eu fui lá falar com eles, aí o que é que vai acontecer por aqui? Eles, não, é que vão construir aqui uns apartamentos, né, tal, nessa área aqui, e a gente veio aqui fazer as medições, etc. Né? Já vai chegar o 10 em envolvimento. O que está hoje envolvido, as saracuras, os peixes, os pássaros que estão lá. E ontem eu vi, logo cedo, um saguizinho jovem transitando nas árvores lá. Para onde irão esses saguis? Para onde irão essas saracuras? Para onde irão esses pássaros, né? Para onde irão toda essa infinidade? Olha, uma árvore só tem ali 1 milhão de vidas ali. Tem lagartixa vivendo, lagartos, né? Borboletas, né?
uma infinidade de animais que vivem e ali reproduzem, né? E ali tem suas felicidades, né? E ali é um microplaneta numa árvore. E nessa área aqui próxima à minha casa, aqui no final da rua Olavo Bilac, né? Aqui em Olinda, né? Inclusive, o nosso futuro prefeito que for eleito, que venha aqui e faça uma pauta ecológica, porque eu vou influir de alguma forma para não derrubar as árvores nessa área. Não para que não façam as casas, mas é preciso respeitar o ambiente, fazer as casas e deixar as árvores, porque para manter parte dessa civilização de animais. O animal não é civil porque a civilização excluiu os animais, né? Era tão bom que eles fossem incluídos como civis também, né? Então, eu acho que até aí vai nascer as árvores para ficar em alguns os espaços da construção, se assim vai poder ser, né? E dali em diante eles vão eles irão sair, tá, voando, caminhando, o que for, buscar outros nichos onde eles possam viver, né? E cada vez mais a gente vai desenvolvendo, tirando o cobertor onde eles viviam, né? Tomando para nós, né? E expulsando eles, como sempre fizeram, como sempre fez os movimentos capitais, né? As pessoas estão sempre excluídas, algumas pessoas que não têm como sobreviver tão bem, então eles são colocados às marginalidades das cidades, a morar à beira dos rios, quando não vão à marginalidade da cidade, vão à marginalidade dos rios, né? E assim tem sido desenvolvido esse planeta metropolitano, né? Não que eu seja assim tão radical quanto a isso. O importante é que o desenvolvimento envolva, né? Envolva aquilo para que todos consigam viver, né? A casa, muito legal. Então, no Brasil está havendo hoje incêndios generalizados, né? Mais uma vez aqui, tá? Generalizados, que deve ter muito de crime nesse incêndio, até porque as pessoas falam, né? Ah, se prenderem fulano de tal, nós vamos botar fogo no mundo, né? No planeta ou na cidade. Ou seja, sempre tem alguém pensando em botar fogo em algum canto, né? É preciso saber o seguinte: conviver com fogo, nossos ancestrais primitivos já conviviam, né? Conviver com fogo não é uma coisa saudável, é uma coisa que representa a luz também, né? Fez até uma música falando sobre isso aí, né? Luz e vela, né? E fala desde o nascimento que há fogo para aquecer a água, para se ter o filho, né? Depois o filho cresce e nos aniversários acenderam velas e cantaram parabéns, né? Depois a pessoa morre e tem as velas também, né? E apaga-se vela, acende-se vela e queima-se o estupim da vida, né? E assim o fogo está sempre ao nosso lado. Mas usar o fogo para motivos políticos é muito estranho, porque é autodestruição, né? É lamentável, sabe? Por isso que essa live é uma live estranha para mim, porque as lives poderiam ser... São mais felizes minhas lives, né? As saracudas realmente me deixaram muito feliz hoje de manhã. Eu sabia que fazer uma live mais triste. Então, no livro de Leonardo Boff, Saber Cuidar, né? Ele tem: o cuidado entra na natureza e na constituição do ser humano.
Sem o cuidado, ele deixa de ser humano. Se não recebe cuidado desde o nascimento, o ser humano se desestrutura, definha, perde o sentido e morre. Se ao largo da vida não fizer com cuidado tudo o que empreender, acabará por prejudicar a si mesmo e por destruir o que estiver à sua volta. O cuidado deve ser entendido na linha da essência humana. Eu lembro quando eu estudava direito, né? Existiam os humanos e os bárbaros, né? Então, existiam sem estudar direito mesmo, né? Um dia existiu e até hoje existe, né? Os dragões estão em suas cavernas hibernando para que um momento tal que o sol esteja, né? A atmosfera esteja, eles saem das cavernas e vão tocar fogo em tudo, né? Sempre foi assim. Os dragões hibernando. Parece que agora eles saíram da caverna novamente, né? Sempre haverá um tempo que eles voltam para as cavernas, né? Só esperando o momento para voltarem quando for propício aos seus acasalamentos, às suas ideias e tal, né? Fogo. Falei na live anterior sobre a insustentável leveza do ser, né? Falei sobre um inseto, um pequeno inseto, que com um simples toque do dedo ele se desintegraria, tá? E quem desse esse toque aí saberia que ao toque nele, na sua desintegração, choveria dinheiro na sua casa, né? É mais ou menos isso aí. Ao toque da cinza, toque do cigarro, na cinza do cigarro, desintegra a cinza, chove dinheiro em algum lugar. Não é só uma metáfora, às vezes. Metáfora é explicando certas coisas, né? Metáfora é uma coisa incrível, né? A insustentável leveza do ser, né? Aí vai lá, o camarada dizia-se tal, o camarada organizado que, né, que era dono de uma certa moral, né, tal, etc. Mas no momento em que disser assim, tá aqui o frágil inseto, você tocar nele, ele vai se desintegrar. E se desintegrar, vai chover dinheiro na sua casa. Aí ele é um inseto. Dinheiro choveu na casa dele. Então, o que acontece? Então, como eu falei no começo aí, parece que não há informação para a maioria das pessoas, e que eu acho que isso deveria entrar na didática, nas escolas das crianças, e eu estou despido a falar essas coisas, né? Com amor na mente, na cabeça. Parece que não existe formiga, não existe abelhas, não existe... Não, o que existe são seres humanos. Nós somos únicos aqui. Nós vivemos para nós mesmos. Apesar de comermos carne de vaca, carne de boi, né? É muito importante a educação nas escolas para mostrar que todo o planeta tem as vidas importantes. Imagine só, se ensinasse na escola que a coisa mais importante que existe para o planeta viver é o cocô, tá certo? E se você pensar direitinho, o cocô é muito essencial. O cocô é que faz nascer as plantas, e as plantas nascem, as vidas comem, né? E as vidas que comem a planta são comidas por outras vidas, né? Até chegar a gente. Então,
A partir do cocô é que as vidas existem, né? Entendeu? Então, ou seja, é preciso entender, as pessoas entenderem sobre isso, né? Sobre tudo é importante, inclusive o cocô. As baratinhas que tem dentro da gente que digerem o nosso cocô, as bactérias que também digerem. No estômago da vaca existe até cupim. No estômago de uma vaca existe cupim. Não é esse cupim que cria azia, mas também outros cupins que digerem a madeira, o que há de madeira nas folhas. Então aquilo é digerido pelo um ácido, pela uma bactéria, parente do cupim. Tá certo? Então, o universo fora também está dentro de você, dentro da gente. Devemos respeitar a nossa casa, essa que eu estou falando aqui de dentro, essa casa toda que está fora, e esta casa toda que está dentro de mim e dentro de você. Na live anterior eu falei, cuidado com o que você come. Tudo que você come, por menor que seja, vai ser degustado, experimentado ou contaminará cada uma das suas células. Eu lembro que aqui na minha casa tinha muitas flores, antes de ter um limoeiro aqui gigante. Aí na casa de uma vizinha aqui tinha um pé de bananeira, né? Aí um dia ela veio aqui e tal, aí eu disse, olha, pronto, tal. Aí essas abelhas aqui, a sua bananeira tá cheia de bananas, cheia de flores, porque essas abelhas aqui fizeram esse milagre acontecer, né? Mas o que tem a ver a abelha com minhas bananas? Sem as abelhas não haveria uma banana na sua bananeira. Eu não consigo entender o negócio. Tá. O agronegócio tem ceifado bilhões de abelhas todos os dias, né? Com seus tóxicos, com seus agrotóxicos jogados nas plantações. As abelhas vão lá para conectar o material que faz mel e também, ao mesmo tempo, fazer com que a flor seja inseminada, né? Para que nasça o fruto. Então elas vão lá tal, e chegam, aí morrem. Insemina e morre, né? Aí difícil, né? Nos feirões gigantes do agronegócio tem lá a feira do agrotóxico que gera milhões, bilhões, tá? Isso aí. Não, tem uma parte do agronegócio que realmente sabe que as abelhas são importantes e que não são cegas a isso, né? Aí depois aqui começa a cair a produção, começa as coisas a piorarem, tal, aí depois vão chorar para pegar dinheiro emprestado, para não sei o que lá, para mudarem o tipo de plantação lá, tal, porque não respeitam as abelhas, não respeitam as minhocazinhas do piso, do chão, lá do solo, que as minhocas também fazem a produção, fazem o trabalho dela, né? Digerir. Aqui na minha casa, como eu falei, eu tenho um limoeiro gigante aqui, tá certo? O limoeiro gigante. Então, essa semana, um mês atrás, acho menos de um mês atrás aí, ela estava cheia de cochonilha, né? Uns bichinhos pequenininhos, né? Que tomam conta da planta, começam a perfurar a planta e começam a detonar a planta, a tirar a seiva da planta para comer, né? São animais também, né? E eu percebi isso aí, o meu limoeiro estava ficando feio, com as folhas tortas e tal. Então eu chamei uma pessoa da Lava Jato aqui para dar um jato em uma proporção de
de uma colher como é que chama? Detergente para 10 litros de água, né? Então a gente jogou aqui um ginjado d'água no limoeiro para tirar essas cochonilhas, esses animaizinhos que estavam querendo destruir o limoeiro, né? Diz, não, mas você tá matando os animais também, você não protege os animais. Não, eu estou cuidando do limoeiro. Cuidar do limoeiro, tá certo? Para que ele não morra, tá certo? E as cochonilhas, elas se reproduzem muito, elas não serão extintas de canto nenhum, tá certo? Dali elas vão para outro canto e já então, mas elas podem se reproduzir à vontade, desde que ela não destrua a planta, né? Para não destruir, o culpado também somos nós que plantamos o limoeiro longe da mata onde ele devia nascer, onde as cochonilhas iam para outras plantas e ali se distribuíam de tal forma que todas as árvores teriam saúde, mesmo com as cochonilhas e outros animais, né? Mas também a gente viu na TV quantos animais queimados, mortos com esses fogaréis no Brasil todo, de uma hora para outra, né? Mas o ser humano não é tão humano assim, tá? Eles têm umas coisas interessantes, né? Umas culturas, né? Umas culturas que passam de tempos em tempos e vai para filho e tal. Tem uma cultura de fazer uma árvore chamada bonsai. Ele pega uma árvore pequenininha tal, né? E desnutre ela, tira o nutriente da raiz dela, né? Nutre ela com o mínimo possível, né? Entorta os galhos dela com arame para que elas fiquem pendendo para um lado. Às vezes cortam a galha dela pelo meio para dar uma estrutura diferente nela. Ou seja, existe gente torturando árvores de fome, de tortura, de furar, de entortar, de envergar para que ela fique da forma que ele quer. Ou seja, até isso é preciso ser visto, tá? Respeitar. Vamos respeitar as culturas. Vamos respeitar os vivos, vamos respeitar as plantas, vamos respeitar os animais também, né? A cultura para ser respeitada também, mas essa cultura a coisa que é dirigida à vida tem que ser respeitada sempre, né? Qual das existências que devemos respeitar? Na música O Peixe, todas devemos respeitar, todas elas, né? Preciso dizer que... Ah, sim. Outro dia passei ali na frente, ali num bairro longe aqui do meu. Aí tinha lá uma palmeira imperial plantada em um vaso, né? Por amor de Deus, rapaz. Palmeira imperial, todos sabem o quanto essa palmeira cresce. Inclusive, é a palmeira imperial lá do Hospital Memorial que os papagaios estavam fazendo o ninho deles, né? Que elas crescem 20 metros de altura e tal. Aí planta ela no vaso. É quase a mesma coisa de torturar a planta. É torturar a planta, é dizer assim, não vai crescer. Vai ficar aí e vai morrer aí. Tá certo? Você está condenada a não crescer nunca e a viver pouco. Entendeu? Não se faz negócio, não se faz isso, não se faz, porque... Não, a pessoa deve responder a crime. Para mim, na minha cabeça, é assim, a pessoa faz um negócio desse aí, ou ela tira a planta e doa para algum lugar onde pode ser plantada essa palmeira imperial, né? Ou ela vai ter alguma punição, mas de todo jeito a planta tem que sair dali, não tem opção, né? Aí tá lá, um palmeira imperial plantada em um vaso de meio metro por meio metro, assim, tal, coisa pequena. Né? Isso aí é coisa que é lamentável, né? Aí o que acontece? Acontece que
que todo esse universo que a gente vê, todo esse universo que eu digo que vive em equilíbrio, que tudo é comido pelo outro, né? E nada deve ser morto, mas pode ser comido, que estão aí para isso, né? Então, a gente é possível perceber, inclusive pela física quântica, né? Que esse universo é desde esse universo invisível mesmo, invisível, menos do que o microscópico, né? Que lá tem lá as flores papocando, ou pipocando, ou se abrindo, né? E dali vão nutrir vírus, vão nutrir bactérias que vão gerar vidas, né? Então esse universo invisível existe, né? E tem um filme muito lindo, né? Chamado O Mundo dos Ken, ou Mundo dos Ken, né? Onde um elefante gigante, né? Percebe que dentro do pólen de uma flor existe uma vida ali dentro. Uma vida não. Milhões de vidas dentro do pólen de uma flor, né? E ele tenta falar para os animais que ali, naquela flor, existe uma cidade gigante morando lá, pessoas, morando animais, morando felicidade, morando tudo que possa existir, está ali, que ele sabe que aquilo lá existe, né? E para provar isso aí, o filme é um filme desanimado, né? Mas que é um filme muito bem feito, né? E o filme todo ele correndo para proteger essa flor, para que ninguém destrua as vidas que estão ali, né? A crença dele nisso aí era muito forte e ele conseguia ouvir com as grandes orelhas dele o movimento daquele povo todo, daquele universo todo, dentro de um pólen, de uma flor. Tá? Aí, o que acontece? Acontece que a física quântica fala sobre isso aí e não é só o canto da sereia, não é só uma coisa de amor que está só no coração, está também na razão. É dito, de vez em quando eu escuto falar que o Papa, alguns evangélicos, algumas pessoas de religiosas falam assim, a fé ou a oração sem obras não faz milagres, né? Essa coisa de só orar, só ter fé e vai dar certo, não sei o que lá. Mas para dar certo e para acontecer a obra, é preciso de ação, né? A ação está no afeto. Eu estou despido, mais uma vez, falar sobre a verdade, né? Você não consegue, um negócio muito importante falar aqui agora, não consegue tocar numa pessoa com luvas, tá? Preciso despir para isso, né? O toque, o abraço, é preciso que seja dado com todo o corpo, tá? Tá me ligando aqui, vou repousar. Preciso que seja dado com todo o corpo, né? E é preciso se despir, tá certo? Preciso se despir disso aí, se despir de alma, de se despir de muita coisa, porque você não consegue ajudar ninguém, você só com aquela ojeirizando a pessoa, diz, não, eu vou ajudar. Aí bota assim a mão lá longe assim, tá longe aí. Isso não é ajuda de jeito nenhum, né? Tá certo? A obra, para ser feita, tem que ter o afeto. Eu fiz uma live sobre o afeto, duas lives atrás, né? Preciso que, quem quiser, é só buscar aí no YouTube, vai achar, tá certo? Meu nome lá. Bom, na realidade, o que eu queria dizer sobre o amor, esse amor que não é tanto dos poetas românticos, né? Inclusive, romantizar é uma coisa que na cabeça do índio ou do indígena passa muito longe, eles vivem, na realidade,
o universo em torno deles, né? O toque, né? Eles vivem nu, a natureza invade ele, estão em contato com a natureza. O índio, o indígena, tá certo? Eles têm uma bela filosofia e vivem com essa filosofia neles, né? Ele diz o seguinte: o que é que o homem branco come, né? Perguntar para um chefe de uma tribo lá, perguntou para um outro, um indígena que já frequentou a metrópole, a cidade, né? O que é que o branco come? Ele disse: o branco come de tudo, né? O branco come aves, o branco come árvores, o branco come pedra, o branco come rochas, o branco come montanhas, né? O branco come e bebe rios, né? O branco é um bicho muito monstruoso, né? Tudo ele come, mas antes de comer, ele mata. Obrigado por assistirem a live. Estamos aqui, disque queimadas, tá? Qualquer queimadinha aí perto da sua casa pode virar um queimadão, viu? Então é melhor que seja denunciada urgente para que o queimadão não aconteça. Tá certo? É isso aí. Obrigado. Muitas felicidades nesse domingo. Evite fogos em excesso. Em você também. Fogo em excesso em você também lhe queima, né? Até mais. Vou cantar a música do peixe aqui, já que estou aqui no finalzinho. Cantar a música do peixe, né? Vamos lá. Foi apenas um peixe que nadava no mar, na sua solidão, se encontrou com um arpão. Ainda quem diga que a coisa é natural, que é coisa da vida matar um animal. Ainda quem diga que a coisa é natural, que é coisa da vida matar um animal. Ventos, ventos que sopram as palavras, ventos, ventos nas ondas do mar. Qual das existências que devemos respeitar? Qual das existências que devemos respeitar? Foi apenas um peixe que nadava no mar, na sua solidão, se encontrou com um arpão. Isso aí, até mais.